Olá, comunidade da TV 247. Estamos a iniciar este programa de todos os domingos, mais à esquerda. O nosso propósito, do modo geral, é apresentar autores e pensadores, mas também nunca nos furtamos de analisar a conjuntura. E a conjuntura, nessa última semana, acabou por ter um grande pico de intensidade e de escala, assim, pouco visto no século XXI. E, para isso, eu pedi auxílio para que alguém especialista, mais, digamos assim, que estuda profundamente as relações internacionais, pudesse estar aqui e vão dialogar um pouco mais sobre a temática, vai trazer anos de estudo, já é uma pessoa que eu dei a ler, não li seus livros ainda, mas pude ler alguns artigos e algumas entrevistas dele, na revista Ópera, vocês vão ter muito gosto de poder ouvi-lo. Mas antes de chamá-lo, eu só queria poder falar um pouco de história, porque, de um modo geral, sinto que no debate público brasileiro, pelo menos do que eu consigo acompanhar, há um certo desconhecimento do que é a própria região, a localidade. E, para isso, eu queria começar com uma ressalva que é muito importante, é nós entendermos que nessas regiões, como mostra o gráfico, de forma muito ligeira, tem diferenças étnicas, porque, do modo geral, na América como um todo, os estados nacionais se constituíram a partir do processo do que foi a escravidão. Então, há uma relação entre nativos e dominação colonial que configura essa unidade territorial e nacional. Aqui, especialmente na Europa e na Ásia, há algum que nós conhecemos do ponto de vista da história, há séculos e séculos de uma civilização. Não vou entrar no debate eurocêntrico sobre isso, mas queria pontuar, porque há configurações nacionais que está incluída nela diversas comunidades étnicas, de religiões diferentes, origens diferentes. Por exemplo, se olharmos para a zona do Donbas, como está aqui no gráfico, ou nessa zona que está em amarelo, aqui com alguns traços marrom, castanho, nós vamos ver que são comunidades que têm grande maioria de etnia russa. Se você olhar realmente a Crimeia, que foi anexada à Rússia em 2014, mas que foi cedida à própria Ucrânia em 1954, se não estou enganado, acho que é essa a data correta. Então, nós temos esse enquadramento. Então, há uma configuração nacional que tem esse formato geográfico e tem essa configuração a partir de 1991. E, falando isso, não é questão de dar razão para o Putin e seus interesses, vou deixar muito claro isso. Mas essa configuração nacional tem a partir de 1991. E dentro dela tem diversas comunidades étnicas que não vou detalhar muito agora para não avançarmos no horário. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de chamar o professor Éric Luiz Sampierre, que 2014 nós vamos ter uma mudança na conjuntura política da Ucrânia, porque existem dois blocos maioritários, um que são chamados de laranjas e os azuis. Então, os laranjas têm assim, vincado um pouco na figura do Simão Peluria, que é o símbolo dessa expressão ultranacionalista, reacionária, chauvinista, você poderia colocar muitos substantivos aqui, ele é a expressão desse momento. E se nós não avançarmos um pouco para compreender o que acontece em 2014, nós vamos ficar presos, digamos assim, ao fenômeno do momento. E o fenômeno do momento é só o sintoma, o reflexo de um longo processo histórico que foi fincado em 2014. Em 2014, há um golpe de Estado que tira o então presidente da época, o Yanukovych, que era muito ligado ao Putin e pertencia a essa coloração azul que eles falam, e, ao ser deposto, viraram sucessões de governos cada vez mais reacionários e uma forte mobilização neofascista na Ucrânia, no qual temos a zona do Donetsk e Luhansk, são zonas maioritariamente étnicas russas. E o que acontece nesse momento é que começa uma guerra civil. E talvez a maior expressão desse momento, dessa conjuntura, é o que aconteceu em maio de 2014, em Odessa, que um sindicato com diversas pessoas foi incendiado, e calcula-se que morreu 32 pessoas. E
muito telegraficamente, o que há nesse momento também ao assumir esses governos de cariz mais reacionário, uma forte repressão dessas comunidades que não são de forma assim, identitária. Quando eu falo identitária, é no sentido de uma ideia histórica de ser ucraniano. E isso vão eliminar as línguas. Então, esse cariz multiétnico que é o território ucraniano vai ser brutalmente reprimido quem não servir aos interesses desse movimento neofascistas. Dito tudo isso, quero agora chamar o professor Hector Luiz Pierre. Ele é mestre em Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência e doutor em Filosofia Política pela Unicamp e é professor titular em Segurança Internacional e Resoluções de Conflito da Unesp. Professor, muito boa tarde para si. Agradeço inicialmente estar aqui conversando conosco. Um momento tão crítico da história da humanidade. Será muito gosto poder conversar consigo e aprender com todos esses anos de estudo, leitura e trabalho no campo das relações internacionais. Então, muito boa tarde, boa noite para quem está aqui na Europa assistindo. Boa noite a todos os demais que estamos aqui na América. Professor, eu queria lhe começar fazendo um questionamento, né? Antes de entrarmos aqui, falamos sobre isso, que é um conflito que explora, digamos, as contradições que eu tentei fazer nessa primeira exposição, que existe no território entre Ucrânia e Rússia, mas talvez os seus interesses, suas causas são de âmbito global. Então, se eu pudesse, não sei se eu concordo com essa tese especificamente, mas se pudesse dissertar sobre ela, porque eu acho que é decisivo para nós compreendermos a conjuntura, para não ficar simplesmente, aqui o bom, aqui o mal, porque é isso que a mídia tenta fazer. O Putin é o malzinho e que o Ocidente é a coisa mais maravilhosa do mundo. Assim, eu acho que isso é importante desmistificar também. Em guerra não tem anjos. Eu acho que o primeiro é distinguir o que é um conflito do que é um conflito armado. Há um conflito que é um conflito de fato global, um conflito que começa a fines do século XX, onde há uma reestruturação, alguns consideraram naquele momento de unipolaridade. Eu sempre achei um conceito errôneo, mas, enfim, as relações internacionais, que são anglo-saxônicas por origem, colocaron ese nombre de unipolaridad, que sería, digamos, un dominio global por parte de los Estados Unidos. En aquel momento, ya en el fin del século XX, había una percepción de Estados Unidos ya findada al conflicto originario con la Unión Soviética, es decir, se disolvió el Pacto de Varsovia, sin a consecuencia esperable que era a disolución de la OTAN, ya que la OTAN es una alianza militar de defensa contra el Pacto de Varsovia. Una vez que el Pacto de Varsovia se disolvió, lo que se esperaba era una disolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cosa que no aconteció por otros intereses más ligados a industria, al complejo industrial militar norteamericano que abastece fundamentalmente esa organización militar, que viene exigiendo permanentemente subir el 2% do Produto Interno Bruto, do PIB da Europa, como si fuese un número mágico. En realidad, o mágico de ese número es la necesidad de escala do complexo industrial militar para abastecer ese mercado. Ya no fines del século pasado, del século XX, Estados Unidos percibe que una vez que no tenía más de enemigo a Estados Unidos, tenía que procurar algún enemigo para justificar todo ese desenvolvimiento industrial, y halló que ese enemigo era una potencia emergente en aquel momento, que era a China. Comenzaron a discutir justamente a China como enemigo. En el inicio del século XXI, un avión espión norteamericano cayó en una isla chinesa, y en el Congreso, en aquel momento, ya en agosto, septiembre de 2001, se estaba discutiendo en el Congreso norteamericano a proyección estratégica para el Pacífico, es decir, desenvolver os estaleiros da costa do Pacífico, já pensando em uma guerra ou, pelo menos, uma contenção do crescimento da China, que eles mesmos tinham
ayudado a desenvolver, es decir, los propios Estados Unidos. Aí, depois do 11 de setembro, eles caem no que eu chamei o sonambulismo estratégico, é uma década de sonambulismo estratégico dos Estados Unidos, correndo atrás dos terroristas por todo o mundo, invadindo países sem que a comunidade internacional dissesse absolutamente nada. É decir, eu entendo a justiça de se manifestar contra a guerra, eu sou contra a guerra e a favor do povo ucraniano e de todos os povos. Mas o que me parece hipócrita es ter esquecido de ese sentimiento humanitario en todas las otras guerras de invasión que fueron producto del diseño de los Estados Unidos, como Irak en el 2003, que dejó impotente a ONU. A ONU estaba juzgando justamente si existía o no existía armamento en Irak, armamento nuclear o destrucción masiva. O día que el observador de la ONU va a hacer su relatorio, o se inicia a invasión. En aquel momento, Bush filho estaba con un 22% de aprobación popular y con esa invasión ganó a reelección. Es decir, que el origen de ese conflicto no estaba en Irak, sino que el origen del conflicto era un conflicto interno electoral en los Estados Unidos. Y la comunidad internacional halló ótimo porque eran de otra cultura. Es decir, hoy ven aquellos ucranianos que tienen TV, que tienen internet, que son blancos, que no parecen pobres, que no son barbudos ni tienen turbantes y ya sienten aquella emoción. Emoción justa, insisto, yo soy contra la guerra y soy a favor de todos los povos y la paz. Mas me parece hipócrita esa distinción que se hace en este momento todo el mundo. Es decir, hubieron ataques terroristas, inclusive en Argentina hubieron 2 ataques terroristas antes del 11 de septiembre, y ninguém fue, eu amo Argentina. Es decir, ninguém fue a favor o contra el terrorismo. Solo cuando Estados Unidos fue atacado y sintieron la vulnerabilidad en el propio territorio, es que surgió esta cuestión. O conflicto en realidad es que cuando perciben que aquel enemigo es imbatible, es decir, el terrorismo, que si a lógica bélica, a lógica estratégica de los Estados Unidos no es contrarrestada con una lógica de la misma dimensión, con las mismas características, la misma doctrina, Estados Unidos se empantana, como empantanó en Vietnam, como empantanó en Afganistán, como empantanó en Irak, es decir, cuando muda a arquitectura da guerra, aquella vantagem tecnológica y de potencial bélico no sirve para nada. Ahí comenzaron a percibir que en aquel momento que ellos ejercieron de China, a China tenía conseguido desenvolver económicamente, científica y tecnológicamente sus capacidades, sus potencialidades, y tenía cruzado a África criando instituciones hacia la costa del Atlántico Sur, que era justamente a menina dos olhos dos Estados Unidos y de alianza, digamos, del Atlántico Norte, es decir, Malvinas, todas aquellas ilhas que cruzan el Atlántico Sur era una forma de eventualmente cortar el 80% del comercio chinés que pasa justamente pelo Atlántico Sur para llegar a las costas del norte. Esa percepción de decadencia, no apenas la decadencia de los Estados Unidos más, a percepción de emergencia de nuevas potencias en el mundo, es decir, de pronto Europa estaba comenzando a ficar dependiente de la China y de la Rusia, tanto energéticamente como tecnológicamente, es decir, en términos de comunicación, de tecnología avanzada, dependiendo de China y de Rusia, comienzan a sentir que un imperio decadente, y no hay nada más peligroso que un imperio decadente. Yo acho que en ese momento, después de la retirada de Afganistán, una retirada vergonzosa, o Biden sintió su debilidad, es decir, se encontró con un escenario interno donde o trumpismo estaba se reestructurando, un crecimiento da extrema direita, uma debilidade do próprio Partido Demócrata, muito crítico a sua própria postura, uma divisão em todos os partidos, enfim, toda essa situação o levou a tomar essa posição. Por outro lado,
a partir da dissolução da União Soviética e o retiro, digamos, a dissolução do Pacto de Varsóvia e a reunificação da Alemanha, tinha um acordo tácito, não escrito, um acordo tácito de que a OTAN não se expandiria para o leste. Coisa que não aconteceu foram cinco ondas de expansão hacia o leste, a tal ponto que dos 30 países que compõem a OTAN, 14 são estados da antiga União Soviética. Outra fractura importante foi quando a OTAN atacou a Iugoslávia. Esa fue una operación también inesperada, es decir, no era una acción, ya que a OTAN era un dispositivo defensivo, y ahí fue un ataque ofensivo contra Yugoslavia, con argumento o deber de proteger a los civiles, que es el argumento que se utiliza en todas las intervenciones militares. Hoy en día es muy difícil saber cuándo una misión de paz es una misión de paz o una intervención política. Eso es muy tenue a fronteira das duas coisas. Mas, enfim, isso levou a um ponto no qual a União Soviética, melhor dito, Rússia, Moscou, Putin foi se construindo a partir do início do século XX, é decir, limpando as máfias internas ao Estado, a corrupção, talvez substituindo por outra corrupção, não vou limpar a barra do Putin, não vou estar dizendo que o Putin é um santinho, porque não tem nada de santo. Ninguém é santo nesse mundo. Mas ele foi desenvolvendo um argumento em cima do princípio da dignidade russa, que foi o mesmo argumento de Hitler en Alemania, que fue advertido por Max Weber no 18, después de la guerra, en un discurso que él hace no Parlamento, mas un discurso dirigido a Alianza Occidental, diciendo que Alemania tenía perdido la guerra, mas eso no significaba que el este o que los aliados tenían la razón o que eran bons. Simplemente tenían ganado la guerra. Que respeten a la dignidad del pueblo alemán. No fue respetada esa dignidad, sufrió fuertes cargas financieras, económicas, es decir, no puede colocar dinero en su defensa, no puede, en fin, tiene que pagar los costos de la guerra, mas también tiene que cargar como a responsabilidad de la guerra. Y ahí está la dignidad. Rusia, es decir, no dejó de ser un enemigo del este. Es decir, el Occidente continuó teniendo a Rusia como un enemigo. Claro que es un grande país, un país potente, mas que na primeira invasão a Iraque, Rússia ficou do lado dos Estados Unidos. Isso foi uma inflexão na segurança internacional importantíssima que o Ocidente não viu. Ou melhor dito, viu, mas omitiu. E omitiu por quê? Porque precisa um inimigo. Precisa um inimigo para manter ativo aquele complexo industrial militar. Essa extensão foi em cima da dignidade da Rússia, fue tirando países de Rusia, de la antigua Unión Soviética, no apenas para la Unión Europea, mas también para la OTAN. Significaba que se transformaban en bases de ataque contra Rusia. Bueno, en este momento que a Rusia consigue una capacidad económica, militar importante, tal vez estimulado por ciertas crisis internas, políticas internas, aprovechó esa circunstancia para decir, llega tanto en la Georgia, cuanto ahora en Ucrania. O Occidente esquece, no Occidente, sino a población en general, mitigada por una guerra comunicacional que estupidece a pessoas, atordó a pessoas, desde Walt Disney, con aquel estereotipo do mundo caricaturalmente, hoy de manera mucho más sofisticada, lleva a las personas a entender que Putin está en una actitud de agresión. Yo no voy a entrar en el mérito de Putin ni nada por el estilo. Simplemente aquí hay un análisis de Realpolitik que dice que si Ucrania se transforma en una unidad europea, puede instalar mísseis a 7 minutos de Moscou. Y ahora la guerra no es geográfica, la guerra es temporal.
é o tempo que se demora em fazer um ataque, o tempo em que se demora em percibir um ataque. Quando se percibe um ataque, já é tarde. Es decir, exige uma anticipação. Si en lugar de armamento convencional tuviese algún míssil hipersónico, está a 4 minutos de Moscú, Kiev. Eso significa que están tirando la posibilidad de Moscú se defender. Es decir, hay una provocación innecesaria. Es decir, cuando Rusia es un país capitalista, Putin es un político conservador, religioso, que persigue o LGBTB más, contra la droga. No es una izquierda, eso está longe de ser una izquierda, y cualquier análisis que se haga en términos de comunismo y capitalismo, hoy en día no consigue entender lo que está aconteciendo en el mundo. Lo que está aconteciendo en el mundo es una fricción de las capas tectónicas más profundas de la seguridad internacional. Es decir, China y Rusia están ocupando un vacuo de poder internacional que Estados Unidos está teniendo que abandonar. Y eso obliga a Estados Unidos a este gesto. En alguna medida juntó a OTAN, que ya estaba bastante cansada de los Estados Unidos. Vean que en todas esas guerras que entró a OTAN, entró dividida, entró a regañadientes, entró forzada, porque eso significa un esfuerzo no apenas militar y político, porque todo esfuerzo militar es un esfuerzo político, un desgaste político, de imagen, etcétera, etcétera, o también económico para esos países de Europa. Eso ya estaba desgastando. Puede ser que eso fortaleza a Europa, es decir, o primer ministro alemán já falou que van a subir ao 2%, aquele 2% do produto interno bruto que estava dizendo, justamente já está dizendo que a Alemanha vai entrar. Então, vejam que esses dois locais nos quais Rússia falou chega, basta, foram dois estados que eram soviéticos, mas uno de ellos es donde nació Stalin, que fue uno de los grandes líderes de la Unión Soviética, era georgiano. Y otro, un primer ministro emblemático como Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Es decir, hacían parte de toda esa hermandad que era la Unión Soviética. Entonces, ya no es meramente un límite, una frontera, es una provocación que Rusia no puede. No estoy justificando a Putin, ni mucho menos. Desde el punto de realpolitik, Putin no podía admitir que Ucrania fuese para OTAN. Y lo que estaba exigiendo Putin en última instancia no era nada de otro mundo, era que se cumplan los acuerdos que estaban con la garantía de Francia, con la garantía de Alemania, los acuerdos de Minsk. Es decir, que Ucrania no cumplió. Y a gota da agua, yo entiendo yo, fue cuando el primer ministro, cuando el presidente ucraniano fala de colocar nuevamente armamento nuclear. Eso obviamente que es insoportable para Rusia. Mas é mais ou menos por aí que eu entendo a coisa. Professor, eu posso corroborar consigo, eu estou aqui com o documento Estratégia de Segurança Nacional, que é a grande tese do imperialismo estadunidense. Eles dizem lá no seguinte, só para complementar aqui e caminhar para a próxima pergunta: China e Rússia desafiam o poder estadunidense, sua influência, seus interesses, em uma tentativa de erodir a segurança e a prosperidade americana. Isso é a estratégia de segurança de 2017, que é no governo Trump ainda, é um pouco a síntese do que o senhor tentou esboçar. Antes de mais, eu quero agradecer o pessoal aqui, a Maria Antunes, que está sempre conosco, a Ana Abrão aqui, agradeço. Não estou conseguindo ler todas as mensagens do chat, mas coloquem perguntas e no final eu farei ao professor. Algo que o senhor pontuou, mas não aprofundou, professor, eu acho que era decisivo para nós também entender toda essa conjuntura que o senhor mapeou, falou, isso aqui é o refluxo dessas placas tectônicas globais. Eu queria o papel que a OTAN cumpre nesse processo, porque se não tivesse a OTAN, não haveria esse problema que está a emergir nesse momento. Porque se nós olharmos o papel histórico da OTAN, ela surge justamente como por ser o braço armado do imperialismo na Europa, a fim de ser contra-ofensiva em relação aos soviéticos. Ao final da União Soviética, dando um salto muito grande, supostamente esse uso tático da OTAN não faria mais sentido. E ela começou
vai ser um papel de defesa aqui da Europa. E, na sua prática cotidiana, ela tem aqui, ó, como colocou o nosso Marcelo Rocha, o Kosovo, Iraque, Líbia, Panamá, que grande parte do mundo tem sido a NATO, /OTAN, que tem feito esse papel. E como o senhor também colocasse, vou colocar aqui no ecrã para que todos vejam, esse avançar esse sentido ao aproximar-se da Rússia. Então, quando nós falamos aqui, o professor foi muito claro, ninguém aqui, em tese geral, é a favor da guerra. A questão é que, quando nós fazemos análise concreta, nós não podemos fazer como nós desejássemos que fosse, mas a partir do que é. E como um bom marxista hegeliano, vou dizer, só o que existe, existe. Então, o que existe, no momento, é essa relação. Então, professor, se eu pudesse aprofundar a questão da NATO e essa realidade que ela tem cumprido nos últimos 30 anos na Europa, eu acho que era muito importante para todos nós que estamos aqui assistir, perceber melhor. Eu entendo, en realidad, que os europeos, en particular cada uno dos países europeos, no tienen una enemistad pessoal ni con la Rusia ni con la China, como falamos anteriormente. Eles têm comércio, têm relações, têm dependencia energética, tecnológica con esos países. O que menos quieren es perder la energía rusa o comercio con Rusia. No apenas energía, es decir, varios países, inclusive Portugal, tienen comercio con Rusia. España tiene un comercio con Rusia bastante importante, y esas sanciones aplicadas a Rusia también caen sobre Europa. Es decir, o quien va a sufrir ahí es el povo europeo, que hoy está a favor de esas sanciones, imaginando que eso va a hacer alguna cosa para un Putin que juntó 630 billones de dólares en oro para aguantar esta guerra que ven programando faz muito tempo, por lo menos desde 2014, que está organizando esto. Entonces, yo acho que no es a questão dos países europeos. O ingreso de esos países en la OTAN da una cierta distancia, digamos, entre su relacionamiento militar y su relacionamiento político, como si hubiese una fractura, digamos, entre lo político y lo militar en esos países, cosa que hasta cierto punto patológico, mas va aconteciendo, porque hay ciertas exigencias en función de aquel acuerdo do Tratado del Atlántico Norte, de a posibilidad de Estados Unidos disponibilizar sus fuerzas en toda Europa, porque lo que está aconteciendo es que Estados Unidos tiene un grande contingente de tropas, desde asesores militares hasta tropa misma, intendencia, tropa de élite, aeronaves y míseis en varios países de Europa. No solo de Europa, más ahora me estoy refiriendo apenas a Europa, porque también tienen América Latina, obviamente. Eso hace una cierta desequilibrio, digamos, entre los relacionamientos políticos que tenía Europa tanto con Rusia como con la China, con el relacionamiento político-militar que tiene el imperio norteamericano con relación al mundo. Es decir, es un relacionamiento político-militar. Entonces, ese recuo, yo entiendo una decadencia. No digo que sea decadencia terminal ni que sea permanente, puede ser reelegir más, por enquanto o que vejo es una cierta decadencia de los Estados Unidos. Estados Unidos está en este momento atrás de las jugadas en el mundo. No estoy refiriendo estrictamente a esta guerra, sino a los avances tecnológicos, inclusive los avances militares. Es decir, Rusia ya tiene misiles hipersónicos y Estados Unidos ainda está en ensayo. En un nivel de ensayo con relación a esos misiles. Y Rusia ya inclusive usó en el último operativo que fez, en los últimos ejercicios que fez. Entonces, yo acho que ahí Europa se vio impulsada en esa guerra comunicacional que aplicó los Estados Unidos muy bien con la media corporativa, la media global, que son 4 o 5 centros de información que dominan a modulación de la percepción de Occidente, porque en última instancia eso, es decir, generan una modulación de la percepción, que es lo que puede ser comprendido pelo Occidente, que es lo que emociona a Occidente, que es lo que desperta empatía en Occidente, y trabajan encima de eso. Esa guerra, yo creo que en alguna medida está siendo gaña pelo Occidente,
os intelectuales, os jóvenes doutores de relaciones internacionales preocupados con el próximo empleo que posan ter y, por tanto, la necesidad de aparecer en la TV, se pliegan a esa retórica, es decir, a hacer análisis que comprendan o posicionamiento das emisoras de TV, de radio, en fin, corporativo, para poder aparecer, y eso que sirve en alguna medida para poder ser contratados como profesores y esas cosas. Mas então há uma percepção bastante complicada, mas que gera opinião pública. Essa opinião pública pesa nos gobernantes dos países europeus. Como pesou no primeiro-ministro alemão. Como pesou no primeiro-ministro alemão, que não estava tão aceitado ainda na sua administração. Aí pegan essa bandeira popular, que é, en realidad, insisto, una bandera forjada por los medios de comunicación de masa, es decir, forjadas en cuanto a percepción por los medios de comunicación de masa, y esos presidentes, esos primeros ministros, esos gobernantes van se plegando realmente a esa retórica belicista y a colocar a Unión Soviética, a Rusia, como agresora, cuando en realidad la agresión fue de la OTAN. Eso está absolutamente claro y eso no va a discutir, porque eso es histórico, você diseñó gráficamente ahí en su mapinha, son 5 ondas de agresión sobre Rusia. No estoy entrando en el mérito de Rusia, si Rusia es boa, si Rusia es ruin. Estoy analizando en cuanto a estados y en cuanto a realpolitik. Dice, un estado que se siente amenazado, lógicamente amenazado, tiene que entender eso, lógicamente amenazado, con míseis a 7 minutos de su capital. Máxime cuando Zelensky dice que vaya a salir daquele contrato de, ¿cómo se llamaba? De Helsinki, y voltar a tener armamento nuclear. Bueno, ¿qué es lo que defiende tanto China cuanto Rusia? A indivisibilidad de la seguridad. La seguridad no es divisible, no es que uno pueda para se sentir seguro possa hacer cualquier cosa. O limite do que ele pode fazer para garantizar sua segurança é a segurança do outro. Con este avance da OTAN hacia el este, tanto China cuanto Rusia se sienten amenazados. Es decir, están sintiendo que o pánico de Europa está colocando en riesgo su propia seguranza. Es decir, a seguranza de Europa significa a inseguranza tanto de Rusia cuanto de China. Por eso ellos levantan en ese principio, particularmente en aquel documento asignado ahora, aquel documento emitido entre China y Rusia por motivo de las Olimpiadas, las Olimpiadas de invierno en la China, no cual ellos presentan un nuevo mundo, bueno, no vamos a entrar en la discusión desde que es otro capítulo, en realidad muy interesante, mas que están diseñando un nuevo mundo. Muchos analistas están hablando, esto representa un nuevo mundo porque Rusia fue agresor. Estados Unidos fue agresor durante todo el siglo XX, y antes también, más durante todo el siglo XX y el siglo XXI. Ahí un televidente estaba colocando justamente, cuando entraron en Granada, cuando entraron en Granada, esqueceron que Granada tenía derecho a autodeterminación. Cuando entraron en Irak, se esqueceron que Irak tenía derecho a autodeterminación, o Afganistán tenía derecho a autodeterminación. Es decir, solo los blancos ricos tienen derecho a autodeterminación. Es lo que decía Raymond Aron, que no era ningún izquierdista. Es decir, la ley internacional existe para los ricos. Y no esquezan de que Estados Unidos no reconoce al Supremo Tribunal da Haya. Él no se atén a la ley internacional, como no se ateve nunca. Él es el único país acusado por el Tribunal Internacional da Haya como Estado terrorista por su actividad en Nicaragua durante la guerra civil nicaragüense. Él no pagó las multas que debería tener pago, ni reconoce, porque no reconoce la ley internacional. Entonces, una ley internacional donde a gran potencia
entra quando le convém e sai quando non le convém, significa che non ha una lei internazionale, a única lei è a che decía Raymond Aron, che è analisi estratégico, deve ver quem tem um entorno. Raimundo Aron é um grande anticomunista, ele é um dos grandes, assim, para quem estuda um pouco a história das ideias políticas contemporâneas, ele é uma figura central na propaganda anticomunista. Professor, eu queria aproveitar o espaço aqui, porque algo que me espanta muito, que a geração da internet, eu não sou jornalista de formação, mas decidi ocupar esse espaço, eu acho que nós temos que romper os muros da universidade, trazer o conhecimento científico que nós produzimos lá para ser mais acessível, ser digamos, uma espécie de introdução. Então, eu queria sugerir 2 livros aqui, já que o senhor falou para os Estados Unidos, tem um livro, não sei se o professor gosta muito, mas eu acho que é um livro muito didático, do Domenico Losurdo, que é A Linguagem do Império. Ele vai trabalhar por grandes temáticas, que eu acho que é muito interessante para nós, temos um mínimo de noção sobre relações internacionais, sobre geopolítica, e esse aqui, que é do trotskista também, que é do Perry Anderson, que é a política externa norte-americana e seus teóricos, que é um pouco disso que o professor falou, e eu também queria aprofundar, que é essa noção da indivisibilidade da segurança. Professor, se o senhor pudesse aprofundar essa temática, porque eu acho que é interessante perceber que pensadores como Brzezinski, até o próprio Kissinger, que são os grandes ideólogos da política norte-americana, trabalham com essa tese. Então, o que acontece no momento por essa tese, digamos, está em causa? Ou seja, é o fato de ter surgir um novo bloco econômico e militar, que seria China e Rússia, como contra-hegemônico em relação ao imperialismo estadunidense? Eu estou achando, bueno, agora vou fazer um pouco de futurologia, digamos, es decir, as circunstâncias são as que estamos vendo, e será um enfrentamento do Occidente, nos termos da grande mídia, quero dizer, basicamente da OTAN contra a Rússia, por um ataque da Rússia a Ucrânia. Um ataque que eu pensei que ia terminar rapidamente, y estaba para terminar en 24 horas, porque en pocas horas, en realidad, Rusia acabó con todo sistema de descentralización de comando y comunicaciones e inteligencia del ejército ucraniano. Pegó 118 cuartéis, 11 pistas de pouso, varios portos, en fin, el ejército ucraniano en realidad está vencido. Lo que está haciendo Zelensky en este momento es convocar ao povo a combatir en una actitud, algunos pueden ver como patriótica, otros pueden ver como cobarde, porque en este momento una actitud saludable sería a rendición, porque no tienen cómo enfrentar. Eventualmente, si quisiera, podría hacer después una resistencia insurreccional con esos grupos neofascistas que tienen en Ucrania, es decir, aquellos que dieron el golpe en el 14, aquellos que incendiaron a casa dos sindicatos en Odessa, que Occidente ignoró. Ninguém teve piedade dos sindicalistas, ninguém teve piedade daquele golpe que se veía a una dirigente norteamericana distribuyendo boliños ahí entre los neofascistas. Eso nunca fue muy bien explicado por Occidente. Ahí tiene a foto, en realidad fue una situación dramática, porque el odio dos neofascistas es terrible. Hay varios documentarios muy interesantes, inclusive uno francés de investigaciones especiales francés, que recomiendo, muy bom, justamente sobre eso, sobre el crecimiento del neofascismo. No solo el crecimiento del neofascismo, sino en qué medida el neofascismo controla el gobierno húngaro. O fato do presidente ser judío no desmerece esa información. Hay un control, inclusive un control de la policía por parte de esos grupos neofascistas. No digo que, obviamente, los 3 objetivos de incursión rusa en Ucrania, uno era desmilitarización, otra era a desnuclearización y otra era desnazificación. Bueno, tiraron los nazis ahí da trama da administración ucraniana.
Claro que para atingir esos objetivos, es decir, los objetivos militares fueron alcanzados, agora vai ter resistência, certamente terá alguma resistência, muito embora os russos estão com as listas dos líderes neofascistas e serão perseguidos certamente e sumariamente julgados, mas ainda assim, o ideal, me parece a mí, que seja uma guerra o mais rápido possível para evitar víctimas civis. Europa está atizando esa guerra, está poco preocupada con el pueblo ucraniano, muy poco preocupada. Ese envío de armas no es para el ejército ucraniano, que ya está prácticamente rendido, el ejército ucraniano. Vamos a hablar las cosas como son. Es decir, el ejército fue desmantelado, fue desarticulado, sin centros de comando y comunicación e inteligencia, no funciona. Es decir, la superioridad rusa es brutal. O que restaría, se há um exército patriota, é resistir depois de entregado o poder, como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão, es decir, iniciar uma guerra de larga duração, prolongada, enfim, tudo isso. Mas não pedir à população que faça molotov contra os tanques russos, isso é um acto de cobardia governamental. Eu acho que o ideal sería en realidad una guerra rápida, inclusive para evitar más migraciones y retomar o tentar retomar lo más rápido posible una vida de normalidad en Ucrania. Finalmente, no hay estrictamente una alianza militar entre Rusia y China. China no puede, por ejemplo, reconocer o Donbass porque China no quiere que sea reconocido Taiwán. Entonces, por una digamos, reciprocidad diplomática, certamente no va a aceitar, mas también no va a condenar a incursión rusa en Ucrania. Y no va a reconocer porque él entiende, China también entiende, a indivisibilidad de seguridad. La seguridad internacional es única y debe ser resguardada por todos. Eso significa que ninguém puede se tornar una amenaza para otro. Claro, a mídia occidental está mostrando a Putin como una amenaza. En realidad no quiero ni personalizar, digamos, a Rusia como una amenaza para OTAN, una amenaza para Europa, cuando para Rusia lo ideal sería poder vender gas y poder vender petróleo para Europa y no hacer la guerra con Europa. Eso es una ingenuidad analítica. Es decir, amenaza fue da OTAN con relación a Rusia. Y eso significa quebrar ese principio de indivisibilidad de la seguridad. Es decir, no es precisamos estar seguros, entonces tenemos que acabar con la Rusia. O tenemos que colocar armamento misilístico en Ucrania y en Georgia. Claro que Putin, que es un enxadrecista, que es un estrategista, independientemente de las consideraciones políticas de él, y más él, desde el punto de vista estratégico y político, es hábil y todo el mundo reconoce su habilidad. Él no va a permitir que Georgia o Ucrania sean parte de la OTAN. Eso no va a permitir, eso está claro y Occidente sabe de eso. O sea, que propor para Ucrania entrar para a OTAN es una provocación. Eso es a ameaça. Ahí que está a ameaça, una provocación. A tal punto que no dejaron a Zelensky renunciar y se entregar y se rendir. Él no estaba se rendiendo. Ahí vieron posiciones europeas, certamente los asesores estratégicos sugirieron continuar, que ahora Europa iba a proteger, que iban a mandar armamentos y todo eso. Mas el Mar Negro ya está prácticamente dominado por Rusia, no sé cómo va a llegar ese armamento. Ainda así, llegando ese armamento va a ser prolongar a agonía de Ucrania. Prolongar la agonía de Ucrania. Cuando Occidente sabe que Rusia, no Putin, cualquier tira a Putin, coloca cualquier en el lugar de Putin, no puede admitir que Ucrania sea da OTAN. Eu mesmo no admitiría, porque estaría... no esqueçam que fue a OTAN que declaró a Rusia enemigo, a Rusia y a China enemigo. Eso no es casual, ni es frívolo, ni trivial.
inimigo è aquele che io combatto. Aquele che io combatto. Inimigo non è aquele che io odeio, che io tengo discordancia o que eu no gosto dele. No, inimigo es aquel que yo combato. Bueno, eso es una declaración de guerra, es decir, declarar que Rusia y China son enemigos. Y una declaración hipócrita, porque en realidad Europa toda depende de China. No depende, más hay una interdependencia recíproca entre Europa, China y Rusia, y que podría se canalizar por otros caminos más políticos, más comerciales, y llegar a una paz más o menos estable, que es lo que está propondo ese documento trabalhado pela China e a Rússia. Professor, eu só queria aproveitar o comentário, aqui esse encontro, o comentário da pessoa, em que ela fala, e eu até gostaria de ouvir a sua opinião nesse sentido, porque aqui, ó, imperialismo russo, como assim? Agora, isso é algo que eu gostava de abordar, porque no meu entendimento, aí podemos abrir discordância, professor, que é muito salutar no mundo científico, eu não consigo, nesse momento, compreender a Rússia como um país imperialista. Eu vou explicar e também queria abrir para o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, porque esse mapa que tem aqui são as 742 bases militares que os Estados Unidos têm em todo o mundo. 118 só na Alemanha. É por isso que a Alemanha é um serviçal, um verdadeiro vassalo dos Estados Unidos, dos interesses norte-americanos. As outras estão no Japão. As outras 119 estão no Japão, 44 na Itália, e depois está tudo distribuídos entre 2 ou 3 bases militares. A Rússia tem, acho que no máximo de 36, mas na verdade, no número exato, gira entre 8 e 36. A Rússia não controla o dólar. A questão do SWIFT, que agora está para os 7 maiores bancos da Rússia, que não podem fazer transação financeira via SWIFT, que é um sistema de transação internacional. Quem controla é na Holanda, mas quem controla é o imperialista estadunidense. No meu entendimento, eu não consigo considerar a Rússia como um país imperialista. Por isso que eu tenho uma certa dificuldade, certos grupos de esquerda falam que a Rússia é imperialista. Eu tenho uma certa resistência porque ela tem interesse capitalista, as oligarquias russas têm interesse nesse conflito, e vamos ser muito claros nesse sentido, no meu entender. No seu entendimento, a Rússia é um país imperialista ou onde vamos nesse sentido? Porque eu tenho muitas dúvidas nesse sentido. No que tange a considerar a Rússia um país imperialista. O dia que eu tiver 700 bases militares e controlar o dólar, aí eu posso começar a dar razão para essa tese. No, Carlos, yo no veo ninguna característica imperialista. Dice. Aquella relación con Georgia y con Ucrania, yo creo que tiene una explicación de términos de seguridad nacional de Rusia. Tanto Rusia quanto a China tienen relaciones diplomáticas muy diferentes, tienen una diplomacia muy diferente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una relación diplomática siempre servil, siempre con dos caminos, es decir, siempre hay una dependencia en su relacionamiento. China, sin duda, que está ganando espacio internacional. Rusia podría también ganarlo. Hay digamos, desde el punto de vista de atención internacional, que eso es lo que tenemos que analizar. Porque Ucrania, yo siento mucho por Ucrania, yo acho que a pobre Ucrania, en realidad, yo lamento por Ucrania, por el pueblo ucraniano, mas él es apenas el teatro de operaciones de una guerra que es mucho más vasta, ¿no? Aquí hay una relación de hegemonías internacionales que están en disputa. Ese es el conflicto original. Una potencia decadente y dos potencias que están ocupando ese espacio. Y Europa que está más o menos oleando para ver qué es lo que acontece, mas no veo ni Rusia ni a China como fuerzas imperiales. Sinceramente no veo. Podríamos pensar que tal vez Rusia dentro de la Unión Soviética podría ser imperial en el sentido de que iba dominando, tomando aquellos estados que no eran demasiado próximos de los mandatos centrales, mas en esa disolución de la Unión Soviética yo no veo imperio, no se aplica el concepto de imperialismo a Rusia, desde mi punto de vista. No sé quién aplica ni cuál es
digamos, o peso semántico de ese concepto para quien lo está aplicando. Es decir, por lo que yo entiendo de imperialismo, es decir, no se aplicaría a Rusia. No estoy diciendo que Rusia se llamó, ni mucho menos. Estoy tentando evitar, no que uno tenga una posición, claro que tiene una posición. A neutralidad una cosa, a objetividad de otra. Si yo no soy neutral, mas tanto ser objetivo, si usted me convidó como un académico, no me convidó como que yo pienso da vida, sino que cuál es el resultado de mi análisis. Entonces, eu concordo com você, eu não acho assim a Rússia imperial. Porque eu acho que é importante clarificar o debate, professor, porque vira muitas vezes no âmbito da moralidade. Aqui em Portugal houve uma situação muito, muito delicada, se não me entender, que o Partido Comunista Português, historicamente, ele sempre foi alinhado dos povos oprimidos, sempre denunciou o papel da OTAN nesse processo, do imperialismo estadunidense, e pelo fato de ele não condenar, digamos assim, claramente a invasão, a ocupação, digamos assim, russa na Ucrânia, está a apanhar brutalmente na mídia aqui. Até teve um centro de trabalho do partido lá no Alentejo que foi alvejado, assim, foi depredado, pelo que as informações tivemos. E isso é um reflexo de como, se você não segue a cartilha do Washington, você logo é o mal da história, você é a favor da guerra, percebe? Eu acho que essa dicotomia, infelizmente, no âmbito da moral e no âmbito da política, tem atrapalhado o debate, no meu entender. Eu queria colocar outra questão aqui, que já é a manchete do 247 nesse momento, e, nesse sentido, eu vou fazer duas perguntas para si, que a União Europeia proibiu, por exemplo, a Russia Today, a Sputnik, e eu acho que é a outra grande imprensa russa, não estou lembrando o nome dela aqui. E, como uma estratégia de silenciar, digamos assim, o que a Rússia pensa, em última instância, acerca da própria conjuntura. E eu quero ver agora os grandes defensores da liberdade de imprensa vir aqui denunciar, porque isso é censura na prática. Somado a esse fato dessa censura, envolve uma outra questão, que talvez eu possa aprofundar um bocadinho, se tiver tempo, a questão cibernética, porque um dos ministros lá da Ucrânia foi pedir para o Elon Musk que ele colocasse um satélite que possibilitasse que eles não perdessem a internet. Então, assim, essa questão da censura, do ponto de vista dos europeus e da Austrália, se eu não estou enganado, e também a questão do papel cibernético nas guerras do século XXI, se eu pudesse dar um ligeiro apontamento sobre isso, acho que era importante para enriquecer aqui essa nossa conversa, nossa análise. Pois a guerra contemporânea já é outra guerra, tem várias dimensões, tem inclusive uma dimensão estrutural que é a fome no mundo, a lógica da acumulação do capital faz vítimas permanentemente. Es decir, se estava falando do número de mortos, um grande número. En realidad fue una operación bastante poco sangrenta. Eso no justifica, porque ninguna vida debe ser tirada estúpidamente en una guerra. Eu quero dizer que eu sou contra a guerra, obviamente. Eu estudo a guerra porque sou contra a guerra. Não porque goste da guerra e goste de coisas. Eu sou contra a guerra. E eu acho que a atitude intelectual é, ainda não acreditando na paz, procurar a paz. Procurar a paz. Como do mesmo modo que ainda não acreditando na verdade, devemos procurarla desde o ponto de vista ético. Mas en 24 horas houve 137 mortos, segundo os números oficiais ucranianos. En ese mismo tiempo, en 24 horas, houve 15.840 pessoas que morreram de fome. De fome. Entre eles, a maioria crianças. A maioria crianças. Fome que podía ter sido mitigada si no tuviésemos guerra. Por eso sou contra a guerra. Então, tem essa guerra estrutural da fome, da marginalização, tem a guerra comunicacional, a modulação das vontades através dos códigos de computação, é decir, toda esta informação, além da transferência semântica desta comunicação que eu tenho com você, todos os meus gestos estão sendo digitalizados, estão sendo interpretados por uma máquina, uma inteligência artificial que vai utilizar para saber cuáles son mis vicios, mis inclinaciones, para venderme cosas,
en fin, ou para entregar esos dados para aquele que tiver dinheiro, seja terrorista, seja um Estado, seja um grupo financeiro que quer quebrar um país, o que también es posible. Así como algunos no, está bastante comprobado, digamos, se moduló a percepción de Gran Bretaña para salir de Europa, es decir, en una semana se pasó del 70% que era contra a saída da Unión Europea a sair da Unión Europea. E incomprensible hasta aqueles que votaron para sair da Unión Europea, era incomprensible por qué tuvieron esa actitud. Do mesmo modo, a eleição norte-americana, por lo menos os demócratas acusaron a los republicanos de utilizar logística rusa justamente para interferir nas eleições. Bom, esa é outra guerra, es decir, es una forma de impor a vontade, no de impor, sino de seducir a compreensão de uma determinada percepção para influenciar minha vontade a alguém sin necesidad de fazer uma guerra. Mas há necesidade de guerras. Y están haciendo toda esta historia con Ucrania cuando tienen una guerra en Yemen, tienen guerra en Congo, tienen varias guerras en este momento, tienen a Palestina ocupada y ninguém se preocupan apenas con este caso. Mas esas guerras sirven básicamente para vender armamento, como fue el ataque en Libia. A Libia, na administração de Gaddafi, sem entrar no mérito do Gaddafi, porque agora são regímenes autocráticos, regímenes democráticos, e alguns regímenes democráticos são monarquias, por exemplo. Bueno, mas enfim, essa apelação a certos conceitos, que não estudamos esses conceitos, mas são usados assim pela imprensa de maneira deliberada para criar percepções erradas com relação ao mundo. Mas na época de Gaddafi, nenhum líbio cruzava o Mediterrâneo para ir para a Europa porque estava muito bem na Líbia. Muito bem. Até que a França precisava vender seus aviões, que eram muito caros, não conseguia vender para ninguém. Iniciaram essa guerra que depois empurrou ao resto da OTAN, apoiada depois pela ONU, enfim. E agora estão recebendo as migrações que eles mesmos provocaram. Como fue también en la Yugoslavia, pues en cualquier hotel de Europa tem ex-yugoslavos que están trabajando en esos hoteles porque si se reconocieron estados que ainda hoy no consiguen garantizar su propia seguridad, tienen que tener policía da Comunidad Europea porque ellos ni siquiera pueden garantizar seguridad. Es decir, eran administraciones mafiosas, esas mafias que estaban introduciendo armamento para Yugoslavia, que fueron reconocidos como estados. Esas cosas, y ahora esta es o gran divisor de aguas para algunos intelectuales, para algunos académicos, para você ver que no basta ser un académico para tener objetividad. Infelizmente, nuestros países son países dependientes y esa dependencia también es gerada por las élites académicas, por las élites militares, por las élites financieras, por las élites industriales, mas también por las élites académicas, élites intelectuales, que justifican esa dependencia, que son los celos más fuertes de esa dependencia. Eu não sei se respondi a pergunta. Não, colocou vários elementos que dariam outras perguntas aqui, professor. Mas a questão cibernética, se o senhor puder pontuar, que eu acho que, para mim, eu ando a pensar muito sobre isso, porque acho que ela vem cumprir um novo papel, digamos, nesses conflitos militares do século XXI. Por exemplo, desde, como o senhor descreveu aqui, ninguém está dizendo que as vidas ucranianas não são digno de respeito e solidariedade com o que acontece na Ucrânia. Ninguém está dizendo. Mas do ponto de vista da estratégia militar, ela está tendo, como o senhor, muito poucas baixas. O senhor mesmo fez uma comparação com a quantidade de pessoas que morrem de fome do mundo. E justamente pelo fato da mídia ficar repetindo esse discurso, aí pega uma senhora que é idosa, que está ensanguentada, coloca em todas as capas, isso gera uma comoção social. Por isso que o Lussurdo vai ter um texto que vai dizer que é o imperialismo dos direitos humanos. Porque aqui, vamos lá, em abstrato, ninguém é contra os direitos humanos. A questão é as consequências que eles tiram a partir daí.
Então, o direito, justificam tudo a partir dos direitos humanos, mas para que humanos? Né? Essa é a pergunta que deveriam fazer. Então, se eu pudesse aprofundar um pouco mais, porque eu acho que a questão da cibersegurança, tudo isso, penso que vai ser decisivo, né, nesse conflito. Parece que tem humanos que son más humanos que los otros humanos. Hay una discriminación de humanidades. Como retiró a CNN, se retiró de África, porque o negro, a carne negra ya no estaba dando ibope, no daba contraste nas cámaras, aquela desgraça, que todos ignoran. Agora, quando tenía un yugoslavo o un ucraniano, un loiriño de ojos claros, con una sangrinha, o sea, claro que merece toda solidaridad. No estoy diciendo eso, no façan análisis estúpidos. Lo que estoy diciendo es que toda humanidad tiene los mismos derechos. Toda humanidad, negros y pobres, y todos. A questão cibernética es que hoy a guerra es esa. Es decir, eu imagino, no sé, no tengo contacto, no tengo fontes no Kremlin, mas que a Rusia ya debe ter entrado con ataques cibernéticos muito antes de iniciar o ataque frugal que fez en 24 horas, en una hora. En una hora liquidó, digamos, a comunicación das tropas ucranianas. Eso fue debido ao servicio de inteligencia que tem dentro da Ucrania y también el conocimiento cibernético da situación, es decir, saber dónde están los puntos neurálgicos do aparelho ucraniano. También yo imagino, eso no tiene nada que ver con la cibernética, mas que a guerra cibernética es cibernética, sin duda, porque habría condiciones en poco tiempo, por lo menos técnicamente, de entrar en un sistema de defensa cibernéticamente y complicarlo, o por lo menos confundirlo, o anularlo, o desligarlo. Aquellos sistemas de armamento que compran los países dependientes, como somos nosotros, dependen de ajustes que están de aquel botoncillo on-off que no están en nuestros países. Esos sistemas de armamento funcionan si el vendedor permite que funcione, si no, no funciona. Y eso, tenemos el ejemplo de la Guerra de las Malvinas con los estandartes, ahora no lembro el nombre del misil tan famoso en aquel momento, que los franceses nos dieron los detonadores y ellos, de facto, los misiles batían o algo, mas no estoraban porque no tenían nada. Entonces, a cibernética es un elemento fundamental en la guerra contemporánea y a comunicación. No solo a cibernética, sino a comunicación en cuanto a modulación de las percepciones. Si yo puedo, como ahora, você ve en todos los países a sociedad en las ruas, en una empatía con el pueblo ucraniano, que me parece ótimo, me parece justo, todo lo que vos quisieras. Mas eso fue provocado premeditadamente, con metodologías de manera sistemática, es decir, en la guerra comunicacional, porque la guerra es comunicacional y en esa guerra a honestidad intelectual tiene que ser una trinchera, es decir, mantenernos, perderemos empleos, lo que sea, mas precisamos ser coherentes con nuestros principios, nuestros valores y particularmente con la objetividad del análisis de las cosas. Es decir, no es solo cibernética, sino que también es comunicacional. Sin entrar en el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema. Né? Professor, eu só queria aproveitar aqui, tem um ouvinte, que eu não sei se de onde ele vem aqui, mas ele falou que não estão felizes no Brasil, mudem para a Venezuela ou para a Coreia do Norte. Lá você vai gostar de expressar a sua opinião. Eu queria responder assim, antes de nós encaminharmos para finalmente aqui, professor, porque esse é o tipo de perdão da palavra, a estupidez que aparece no debate político. A questão é, por que empobrece? Por que Cuba, a Venezuela, Coreia Popular, Coreia do Norte, por que elas são pobres? Justamente porque há bloqueios econômicos como uma arma de guerra. Eu acho que essa tentativa de tentar asfixiar a Rússia, que vai ser uma tentativa econômica, ela não vai matar a burguesia russa, nem os burocratas, nem o Putin. Ela mata o pobre trabalhador, assim como toda guerra. Quem morre, claramente,
são o povo trabalhador. É isso que eu gostaria de clarificar, para o pessoal não achar que nós estamos aqui defender guerra em abstrato, coisa que se pareça. Então, se esses países são pobres e a população passa dificuldade, é substancialmente culpa do bloqueio econômico como arma de guerra, já que a ideologia não pode entrar digamos assim, e dominar aquela população, porque há uma identidade histórica, há processos revolucionários que aconteceram lá. Eu acho que é muito importante clarificar isso, porque o pessoal gosta de mudar para lá e não compreende que a miséria que é lá é justamente para o imperialista estadunidense colocar essas amarras do ponto de vista da lógica capitalista. Professor, só queria pontuar isso, porque esse é um argumento que aparece de todos os lados. Assim, a outra você define uma ideologia totalitária. E escrevi um livro sobre isso, porque essa é uma reflexão que me custou alguns anos a pensar sobre o tema. Mas, assim, para tentarmos dar um encaminhamento final aqui, professor, eu queria colocar aqui, se eu conseguir, aqui no nosso ecrã, que eu acho que se eu puder dar algumas pistas ou não, fica à vontade, a questão que agora se coloca o Putin supostamente disse que é para o armamento nuclear ficar atento, que ele está colocando mais, digamos, a bala pesada na mesa, e essa delegação ucraniana e russa que vão se encontrar em Belarus, ou Bielorrússia em português de Portugal, é na segunda-feira. O que o senhor pode dizer nesse sentido, em termos do Putin colocar na mesa a questão da arma atômica, que é o grande, digamos assim, o grande perigo da humanidade nesse sentido, e essa conversa que supostamente a diplomacia vai ter lá, até teve alguém que fez uma pergunta aqui sobre a saída diplomática, coisa do gênero, agora não vou conseguir encontrar, mas se eu puder dar um apontamento, eu acho que para nós finalizarmos nossa conversa aqui, seria de grande valia. Bom, primero con relación a quien no está feliz en Brasil, va a tener la oportunidad en octubre de votar, entonces que vote de forma un poco más inteligente. Con relación a otro, yo acho que eu não sei se tem muita saída nessa negociação, Carlos, que me dá a impressão de que por os objetivos propostos pelo Putin, ou ele abdicou de algum desses objetivos, ou se trata de uma rendição incondicional. ¿Qué significa? Que lo que se va a negociar es a vida de Zelensky y para dónde puede ir y garantizar a saída de él y de la familia y de algunos jefes y, en fin, eso que tiene que negociar. Si se mantiene, digamos, a tacitura inicial de cuál era el objetivo de esa incursión. Para hablar de invasión, en realidad, eso se ve con el tiempo, es decir, bello tiempo que los Estados Unidos esté en Irak y fue considerado una intervención, no fue considerado una invasión. Eso depende, primero que depende de la media, de cómo la media, en fin, utilice o que son para nós conceitos, porque os conceitos para nós são instrumentos de aferição da realidade, para eles são basicamente adjetivos para modelar a percepção das pessoas, né? Mas eu acho que eu estou esperando essa negociação faz tempo, dizer, que acabe essa guerra logo. Eu imagino que boa parte das Forças Armadas ucranianas, primero, que no todos los ucranianos estaban felices. Respondiendo a aquella pregunta sobre Brasil, o digo mismo sobre Ucrania. La mayor parte de los ucranianos no estaba feliz, había inflación, había pobreza, había grupos paramilitares impondo sus consideraciones al resto de la sociedad ucraniana, o traficantes de drogas, no traficantes, sino fumadores de maconha, esas cosas así, es decir, no eran considerados delito, eran golpeados en la rúa, como ustedes deben haber visto. Cualquier pensamiento contrario, pensamiento neofascista, era castigado y la policía tenía poca posibilidad de interceder. Cuando podía, intercedía para evitar justamente que los grupos neonazistas cumpliesen la ley conforme sus intereses. Yo espero que tengan esa negociación, que termine la guerra inmediatamente, que haya un alto el fuego, una recomposición de las Fuerzas Armadas, una desnazificación, porque eso sí, no porque
porque Putin no seja de direita. Vamos devagar. Não porque Putin não seja de direita, mas há uma articulação da extrema-direita no mundo muito perigosa, para a qual sim é necessário estar muito atento, muito atento. Mas essa negociação é boa para terminar com essa guerra e discutir isso politicamente de maneira diplomática na mesa, porque um minuto de negociação significa um minuto menos de guerra, e um minuto menos de guerra significa um minuto menos de morte. Então, eu sou a favor daquela máxima que diz: a pior das negociações é melhor que a melhor das guerras. Guerra é péssimo para todo mundo, inclusive para a Europa. A Europa vai sofrer longamente tudo isto. Hoje estão comemorando na rua, amanhã vão chorar no supermercado, amanhã chorarão no supermercado. Por isso a guerra é terrível e temos que estudar para evitarla, para evitarla. E para evitarla é isso da indivisibilidade da segurança e procurar um mundo cooperativo onde não tenha pobreza, onde hoje uma das indústrias mais florescentes é a indústria de armamento. Depois do fim da Guerra Fria, uma das indústrias mais florescentes, o dinheiro que circula em instrumentos de guerra e na farmacêutica, que são dois cânceres da humanidade. Mas se poderia acabar com as guerras, garantizando uma segurança de todo o mundo. Mas, enfim, não sei, não me quero alongar com essas coisas. São apenas meros desejos do Héctor valorativo, digamos. Mas é importante ter desejos, né? A questão é isso que o senhor procurou negritar. Nós, enquanto, no caso, eu e o senhor que estamos aqui a falar nesse espaço, para além de ter pessoas, temos um trabalho, digamos, científico no qual nós procuramos ter uma objetividade. Isso não vamos esquivar de ter nossas posições políticas e acerca da própria situação que acontece nesse momento. Mas, professor, se o senhor quiser deixar aqui alguma palavra final, o microfone está aberto e, com certeza, marcaremos mais vezes, porque eu tenho tentado alimentar um pouco desse debate sobre geopolítica, que eu acho que precisamos enriquecer mais, principalmente quando eu saí do Brasil, vim morar fora do Brasil, algo que eu senti muito, que os brasileiros não se reconhecem enquanto latinos-americanos. Eu acho que isso é uma coisa muito, me incomoda muito até hoje, e eu tenho tentado perceber que o mundo é um pouco a teoria do Wallerstein, que o mundo é um sistema mundo, ou seja, é integrado, é interconectado. O Osório vai dizer, o Jaime Osório vai dizer que ele é mundializado. Então, é tudo um pouco como o senhor descreveu, a dependência, ou seja, nós temos que a transformação, se quisermos viver um mundo melhor, ela tem que acontecer também. Não é só pelo voto, né? Porque o pessoal acha que pelo voto chega lá, né? Mas eu ainda sou jovem, mas assim, acredito que a transformação precisa ser radical, ser revolucionária, enquanto socialista. Então, queria aproveitar e agradecer ao professor mais uma vez, professor Héctor, e também deixar o microfone aberto para que o senhor possa deixar suas palavras finais aí. Olha, eu também penso mais ou menos como você nesses termos de revolucionários. A vezes penso que estão complicados os caminhos da paz, os caminhos da alimentação, da educação, da solidariedade, da irmandade, que a vezes dá a impressão de que o único caminho é o caminho revolucionário. Mas o caminho revolucionário já sesgou tantas vidas aqui na América Latina, tantas gerações perdidas. Os melhores quadros das gerações foram perdidas en esas guerras revolucionarias, que yo creo que no tenemos que pensar mejor en esos caminos, en el diseño de esos caminos para tener un universo, un mundo más humano, más humanizado, más preocupado por todo, no apenas por los blancos ricos que tienen internet, sino por toda la humanidad. No tiene ninguna justificativa para una persona morrer de fome. Eso es una muerte indigna. Y eso somos responsáveis todos, es decir, de no entender cuáles son las causas da fome do mundo. Eso es importante que las personas pensen. En esta circunstancia en la cual estamos viendo ese movimiento, las camadas más profundas de la seguridad internacional, es decir, las relaciones internacionales en términos generales, es decir, de una potencia decadente y por tanto perigosa y dos potencias emergentes, la posición ideal para América Latina es procurar a cooperación, particularmente América do Sul, a cooperación, a integración cooperativa. No digo integración total porque es un sueño, más por lo menos cooperar
en América do Sur y buscar en ese ambiente internacional una posición baseada nos intereses regionais, que son los intereses de nuestras sociedades, en una forma no alineada. No precisamos en este momento, aunque se están degladiando grandes potencias, tomar partido. No hay más comunismo, no hay más socialismo, no hay más capitalismo. Ahora es humanitarismo. Entonces, la cuestión es procurar caminos de humanizar nuestras relaciones sociales en función de una posición no alineada en este mundo que se está diseñando como un mundo nuevo y procurar fortalecer y responder a los intereses de las sociedades. Das sociedades não é o que pensa a elite, que são os interesses da sociedade, sino o que realmente elimine a fome, a ignorância, a brutalidade que permite termos os governantes que temos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Só respondendo aqui a nossa Laurita, que é uma ouvinte, uma telespectadora aqui, uma internauta muito assídua. O professor Hector é professor na Unesp, é professor de Segurança Internacional e Resoluções de Conflito. Então, já a sua própria, digamos, titulação e identificação enquanto acadêmico já diz resolução de conflito. Então, essa é uma das preocupações do professor, tanto que deixamos claramente que ninguém é a favor da guerra, mas também procuramos analisar, trazer elementos para que todas e todos que estão nesse momento tentando acompanhar isso se enriqueça de mais referência para quando essa mídia burguesa, como dizemos antigamente, falar a sua narrativa a favor do imperialismo, nós ter capacidade de conversar com outros e dizer, olha, não é bem assim, aqui tem esses elementos. Porque um dos propósitos, professor, muito rapidamente para encerrar, desse espaço que mais à esquerda é justamente trazer reflexões que nós fujamos um pouco da social-democracia, vamos à raiz do problema. Essa é um dos lemas desse espaço que nós ocupamos cá. Então, pessoal, agradeço. Se me permite, Carlos, estudar a guerra para evitarla. Estudar a guerra para evitarla. Tá. Muito obrigado, Carlos. Essa Obrigado a todos os que participaram aqui. Obrigado, pessoal. Então, eu estarei sábado que vem com a minha companheira Natália Urban para o programa Europa 247. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem.